Olá, bem-vindos a mais um Parto Seguro Cast. Nós somos da equipe Luz Parto Seguro, eu sou Carol Macedo, estou aqui com Suânia Lima e com Aurinete Leite. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, mas que por vezes é deixado de lado, que é a importância da consulta pré-concepcional. E aí eu vou perguntar agora para a Aurinete. Auri, qual é o momento ideal para realizar essa consulta pré-concepcional? Pois é, se a gente for pensar em tempo pela Organização Mundial da Saúde, essa orientação que essa consulta aconteça em torno de 3 meses antes das tentativas, né? Mas é algo, quando você pensa em 3 meses antes das tentativas de engravidar, você pensa em fazer uma avaliação geral dessa mulher, de iniciar o metilfolato e de fazer algumas intervenções que são necessárias naquele momento antes dessa paciente engravidar. Mas hoje nós sabemos que as mulheres, elas têm adiado a gestação e por conta da idade e de outras patologias que possam eventualmente estarem associadas, essa consulta ela pode até se antecipar a isso, para que a gente tenha um tempo hábil para intervir nessas situações. Por exemplo, eu faço o consultório de ginecologia e nas minhas consultas ginecológicas, independente do que essa mulher me procura, no meio da consulta vem, e aí, qual é a nossa previsão de engravidar? Eu confesso que às vezes tem umas que me olham assim, mas doutora... Não estava esperando por essa pergunta. Nem eu digo, sim, mas a gente precisa se organizar, não é? Hoje nós temos mulheres com endometriose, com miomas, e você vem postergando essa gestação, né? E realmente é uma pergunta que hoje você vai dando... A mulher, ela está no mercado de trabalho, ela vai estudar, e esse lado, ele vai sendo ali colocado de lado, a proposta da gravidez. E nós, como ginecologistas, devemos estar atentos para orientar essa mulher ao momento ideal. Até porque se essa gravidez ela ainda não tem uma previsão e a depender dessa idade dessa mulher, a gente tem que orientar ela também a fazer o congelamento de óvulos ou intervir em alguma situação. Tem uns pacientes, às vezes, com ovários policísticos que precisam de uma mudança de estilo de vida. Então, a gente sabe que tudo que envolve uma mudança de estilo de vida é algo demorado. E a depender dessa mulher, 3 meses, talvez não seja o suficiente. Isso. Não é? Vocês também não percebem isso no consultório? Sim, com certeza. Né? E com relação a essas patologias, Sônia, quais são as patologias que a gente deve imaginar que essa paciente, eu tenho uma determinada patologia, então eu preciso realizar essa consulta pré-concepcional com a maior antecedência para poder solucionar esses problemas? Né, dando continuidade ao que a Aurinete estava falando, né, essa mulher às vezes demanda um tempo maior, né, para organizar a sua casinha. Eu brinco muito no consultório com as mulheres, né, que a casinha tem que estar bem organizada, tem que estar limpinha, organizada para receber alguém, que é o bebê. Se a casinha tá bagunçada, toda suja, a pia tá cheia de louça, a chance desse convidado, né, não vir ou se chegar, querer, precisar ir embora, é muito maior, é um risco muito maior de aborto, né? Então, a consulta pré-concepcional, quando a gente fala assim, o pré-natal inicia antes de você engravidar. Sim. Né? Porque você precisa ajustar a sua casinha para receber alguém. Então, pacientes hipertensas, com SOP, como o próprio Aurinete falou, síndrome do ovário policístico, elas às vezes precisam usar medicação. Essa medicação pode ser usada na gestação e algumas sem orientação ou acha que é problemático usar essa medicação, que acaba na hora que tem um positivo, suspende a medicação. Sim. E a gente sabe que, inclusive, é necessário continuar com a medicação, porque quando ela suspende, aumenta o risco para aborto. Sim. Então, são algumas nuances que precisam ser vistas, né, para orientar essa mulher a se preparar. Pacientes hipertensas, diabéticas,
que tem algum problema de tireoide, Sim. que faz, na verdade, qualquer patologia que faça uso de medicação de forma contínua. É importante também lembrar da equipe multidisciplinar, não é, Suane? Exatamente. Então, o paciente que é hipertensa, por exemplo, ela tem o seu cardiologista que já faz o acompanhamento daquela hipertensão, da medicação que ela utiliza. Então, se ela pretende engravidar, a gente vai ver qual medicação você utiliza. Ah, eu uso X medicação. Essa medicação não pode ser utilizada na gestação. Vamos tentar logo ajustar. Volta com o seu cardiologista, fale do seu planejamento gestacional para que ele já faça logo o ajuste da medicação para a medicação que você de fato vai poder utilizar na gestação. Porque assim você consegue controlar logo a doença de base, que seria a hipertensão, controlar essa pressão para ela ficar, né, estável, para na gestação manter a medicação e tentar controlar do mesmo jeito. Sim. É diferente quando você não tem esse cuidado, você engravida, tá usando a medicação, de repente na gestação muda e aí não tem um tempo hábil para poder estabilizar essa pressão e a pressão fica, né, descompensada, tendo que usar medicações, aumentando a dose, às vezes fazendo dupla medicação para poder ajustar algo que poderia ter sido muito mais fácil e benéfico se tivesse feito isso antes de gestação. Sim, sim. Até porque algumas patologias aparecem também durante a consulta, por exemplo, um hipotiroidismo que a paciente desconhecia. Desconhecia, né? A gente sabe que a tireoide em si, ela tem muita influência, né, na gestação. Então, tem algumas pacientes que a gente só descobre a alteração nessa consulta pré-concepcional, né, através de alguns exames. E que às vezes é necessário, inclusive, usar a medicação só pelo simples fato de que vai tentar engravidar. Isso. Uma outra que a gente descobre na gestação, obesidade e baixo peso. Né? Os extremos são ruins. Então, tem o IMC com obesidade ou até mesmo sobrepeso e IMC de baixo peso, tem que chamar a atenção para essa paciente. Estamos planejando? Então, vamos planejar. Vamos ver o que está acontecendo no teu meio para saber o que a gente pode modificar. É sedentária? Faz uma alimentação adequada? O que a gente precisa modificar nesse meio para que a gente possa ter uma gestação com menor risco de complicações? Sim. Além disso daí, assim, nós que fazemos consultório, eu não sei, assim, vocês têm percebido que devido à pandemia, todo o estresse, as doenças mentais aumentaram muito. Muito. Então, assim, a gente, é comum agora as nossas pacientes utilizarem alguma medicação de uso controlado, seja por um transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar. E essa mulher, ela precisa ter um suporte psicológico, ela precisa desse preparo, ela precisa orientar a equipe que ela pretende engravidar para que ela ajuste essa medicação antes da gestação, não é? Isso às vezes demanda tempo, não é, Isso Aurinha? demanda tempo. Então, tem todo um preparo psicológico para essa mulher. Além disso, o que a gente vê habitualmente? Mulheres que engravidam e que, meu Deus, engravidei, estou usando essa medicação, suspende tudo. Exato. E aí tem a piora clínica do transtorno que ela acompanha. Então, Isso assim, é verdade. essas mulheres, elas precisam ter toda uma programação. Por isso que a gente fala que 3 meses, em algumas situações, é pouco. Outra coisa que chama também bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês também têm visto bastante, hoje nós temos pacientes que fazem utilização de implantes hormonais, Sim. né? E que a gente orienta que, como não tem tanto estudo, tem um tempo hábil a se esperar para que você libere aquela mulher para engravidar. Até porque mesmo você tem que ter uma segurança de que aquela substância não esteja na corrente sanguínea. Então, eu sempre investigo essa mulher se ela está usando algum suplemento, algum hormônio nesse sentido, porque isso é importante. E hoje a gente sabe que a obesidade, infelizmente, ela tem acometido muitas mulheres, e hoje nós temos muitas mulheres pós-bariátrica. Sim. Né? E uma coisa que é interessante, porque às vezes a mulher, quando ela está obesa, ela não engravida. Mas quando ela faz a cirurgia bariátrica, ela perde peso. 6 meses depois está grávida. Ela aparece grávida. E ela engravida naquele momento de transição, né? De adaptação do organismo. A gente se preocupa ainda. porque geralmente assim, a gente não recomenda engravidar naquele primeiro ano. Exatamente.
porque é o período que ela perde bastante peso, não é? E processo de adaptação processo de adaptação. E essa mulher, ela precisa ter esse acompanhamento. Então, assim, são mudanças que, de acordo com o tempo, tem sido frequente essas situações. Assim como também o uso de drogas, não é? Isso tem sido bem comum, o tabagismo, o etilismo. O etilismo, como a própria Carol falou, muitas não se dão conta. Acham que estão tentando já, né? Mas bebe um vinho, bebe uma cerveja, um drink, achando que... E aí, eu só vou parar quando eu tiver o positivo. Mas não, na verdade, você já tá no perigo. Às vezes, quando você vai descobrir que você tá grávida, né? Já pelo atraso, e ali já tem algumas semanas para que você realmente vai fazer essa confirmação da gestação. Então, são situações que você tem que pensar nesse momento, porque você tem que afastar tudo aquilo que possa trazer alguma teratogenicidade, alguma alteração para aquele bebê que vai estar ali em formação. Lembrar que é o momento de minimizar os riscos. Porque aqui a gente tá, exatamente, a gente tá pensando nos dois, no bebê. Sim. Né? Então, esse pensamento já é para diminuir os riscos de malformações do bebê, mas ao mesmo tempo também para melhorar a qualidade de vida da mulher que vai gestar, né? Isso, então, ali a gente de fato pensa nos dois. Né? Como fala a obstetrícia, a gente cuida de duas pessoas e a gente realmente está cuidando desde antes de engravidar. E é uma responsabilidade tanto, né? Nossa, muita responsabilidade. Inclusive até, Carol, desculpa estar te atrapalhando, tem algumas vezes que a gente que liga o alerta para paciente. É isso mesmo. Às vezes a gente começa a conversar, perguntar, e muitas das vezes a questão mental mesmo, da saúde mental, que a paciente acha que é só o estresse, é só isso. E fica meio que perdida quando a gente, né, liga o alerta. Às vezes a paciente, ela meio que negligencia essa parte psicológica dela. Ela acha que ela consegue sustentar e levar aquela carga sozinha. E não é bem assim, né? Exatamente. A gente sabe que esse período já é um período cheio de novidades, de conflitos novos, de dúvidas, de medos. Então, assim, é o momento de aceitar ajuda mesmo. Vida de consultório. Já tivemos pacientes, né, que vêm como realmente consulta pré-concepcional. Eu gostaria de engravidar próximo ano. Ok, vamos conversar, vamos ver o que precisa ser feito. E aí uma coisa que me chamou muita atenção nessa mulher específica foi porque já estava também na hora de fazer, né, a coleta do preventivo. E ela me relatou que ela tinha um certo trauma nessa coleta. Não era o vaginismo em si, mas a gente percebeu que era algo psicológico mesmo, algo que aconteceu na sua vida, né, esse anterior. Alguma coleta que foi traumática, que foi traumática, né, e aí ela teve aquele travou, né, trava. Toda vez quando ela ia fazer coleta, ela travava. E ela tinha o desejo do parto normal, mas ficava com medo disso interferir. Eu disse, não, calma, né? Estamos vendo isso agora. Então a gente pode já tentar minimizar, né, as tuas aflições, os teus traumas, para que você consiga, né, dar andamento ao seu sonho de parto normal. E aí eu fiz o encaminhamento para o pré-natal psicológico. Então, desde antes de tentar, ela já teve essa ajuda, né, psicológica, já fez um pré-natal psicológico para se preparar para quando ela engravidasse e tivesse o seu parto normal. E ela teve. Ai, que ótimo. E por incrível que pareça, ela teve com 3 toques vaginais. Ela foi ela mentalizou tanto que ela queria um parto sem muita... Porque ainda tinha aquele trauma, né? Queira ou não, a gente não vai mudar, né, o trauma dessa mulher de uma hora para outra. Então, ela tinha aquele receio de não querer ser muito tocada. A gente sabe que um trabalho de parto, dependendo desse trabalho de parto, a gente precisa fazer uma avaliação aqui ou outra. Mas o trabalho dela foi tão tranquilo, foi tão rápido, que foram 3 avaliações e a princesinha nasceu. E ela estava radiante. Ai, que foi, bom. assim, lindíssimo. Então, assim, são coisas que a gente consegue, nesse exemplo, saber a importância realmente que é iniciar o pré-natal antes de engravidar, né? Isso. Porque a gente consegue fazer, talvez, ajudar, pelo menos, a fazer a diferença na vida dessa mulher. Ligar o alerta, com né? certeza. Exatamente.
E com relação aos exames que fazem parte dessa consulta pré-concepcional, Auri, fala pra gente quais são esses exames. Isso. Tradicionalmente, existem exames que a gente já faz mesmo de rotina nas mulheres que nos buscam para essa finalidade, né? O hemograma, glicemia, lipidograma, tireoide, função renal, as sorologias para as infecções sexualmente transmissíveis, HIV, as hepatites, sífilis, sorologias para rubéola, toxoplasmose, citomegalovírus, com a finalidade de orientar, além de fezes e urina. Só que quando essa mulher nos busca, aquela avaliação ela é individualizada. Existem patologias que já podem estar associadas, tipo uma mulher que tem uma gastroplastia. Eu vou dosar... Ou seja, bariátrica. Isso. Pode ser uma bariátrica. Isso mesmo, Suânia. Eu sei que eu vou precisar dosar várias vitaminas dela, né? Principalmente o tipo, né, que ela fez. Sim. Isso. Tem algumas que diminuem a absorção dessas vitaminas, facilitam ter anemia, não é? Então, são olhares individualizados que, a depender de determinada patologia, você vai pedir alguns exames específicos, não é? Então, essa mulher faz esses exames, é a hora que eu recomendo, vamos atualizar a carteira de vacina, não é? Sim. E é ali aquele momento, porque hoje a gente percebe no consultório ainda uma certa resistência na vacinação contra o Covid na gravidez. Uhum. E é nessa consulta pré-concepcional que eu pego ela ali, vamos atualizar essa carteira, vamos fazer todas as vacinas, converso com ela sobre a importância disso, porque você está minimizando riscos. A gestante, ela tem uma imunidade, né, mais comprometida, e a gente sabe que existem algumas doenças que podem agravar na gestação. Então, é aquele momento que, às vezes, é nesse momento que a gente identifica também uma patologia que possa estar intervindo, não é? Sim. Então, são uma soma de exames ali naquele momento. O que a gente identifica, a gente já direciona para um especialista da área. Dependendo da situação, você faz um acompanhamento multidisciplinar e você prepara aquela mulher para aquele momento. Sim. E quando meninas, que a paciente ela pode dizer, pronto, estou pronta para engravidar? Quando, né, a gente percebe que os parâmetros dela estão normais, pressão normal, controle glicêmico normal, tudo aquilo que foi visto nos exames que a Aurinete já acabou de comentar, tudo dentro da normalidade, ótimo. Então, está tudo bem, já está fazendo uma atividade física regular, está uma alimentação adequada, saúde mental está em dia, tudo está tranquilo, a casinha realmente está no ponto, então pronto, pode abrir a porta. Ela tem que estar bem de um ponto de vista orgânico e psicológico, mental. Porque é aquilo que às vezes a gente conversa com elas no consultório. Às vezes você quer tanto um objetivo e você tem que estar preparada para esse objetivo. Isso. Quando a gente faz a consulta pré-concepcional, é para preparar essa mulher para aquele momento da gestação. E às vezes aquela espera, ela vem vem associada a alguns sintomas no início da gestação que acaba frustrando aquela mulher. Eu sonhava tanto em engravidar e hoje eu tô aqui cansada, vomitando, disposta, fraca, hipotensa. Que são sintomas que, quando ela chega no consultório, é bem-vinda. São os sintomas iniciais. Não quer dizer que vai ficar assim o tempo todo, não é? Mas, assim, por isso que é importante essa mulher, ela tá preparada não só da parte do ponto de vista orgânico, mas psicológico. Sim. Quando a gente consegue avaliar tudo isso, a gente já orienta ela, olha, daqui a gente já pode começar as nossas tentativas, né? E ela já sai feliz do consultório e a gente já programa para que, quando a gravidez acontecer, ela retorne. É interessante porque, às vezes, algumas pacientes, elas acompanham com alguns ginecologistas que não são obstetras. E eu faço a parte ginecológica e a parte obstétrica, mas existem colegas que não fazem a parte obstétrica. E essa paciente, ela também precisa saber disso, essa mulher.
não é? Porque a maioria, tem paciente, as mulheres, a maioria delas, elas pensam assim, que o ginecologista vai fazer a parte obstétrica quando ela engravidar, né? Isso, é automático. E não é, né? Isso não é. Então é interessante, ela também já está avaliando, será que aquela consulta pré-concepcional não seria interessante com aquele que vai me acompanhar na gestação? Com aquele que vai acompanhar, exatamente. Não é nem tipo qualquer obstetra, é com aquele que vai acompanhar de acordo com o tipo de parto que eu quero ter, por exemplo. Que atenda às necessidades da paciente, exatamente. Né? Porque quando esse positivo vem aquele desespero, né? E aí eu já conheço quem eu vou buscar. Isso. Eu já tenho aquela afinidade. A gente já sabe as patologias pregressas, se tem ou não tem, o que a gente precisa fazer. Exatamente. Que as metas foram alcançadas. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente que veio para mim dizendo assim, doutora, eu não engravidei. E quando eu tô atendendo, eu pontuo metas. Então vamos lá, vamos nas nossas metas. O que foi feito? Nada tinha sido feito. Ela não tinha perdido peso, ela não tinha deixado o sedentarismo, ela não tinha utilizado as medicações que foram orientadas e por isso ela estava com uma menstruação irregular e tudo, já me veio com uma glicemia alterada, eu disse, então peraí, assim... Melhor nem engravidar agora mesmo, não. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos refletir, né? Esse não é o momento. Então, por que a pressa? Então, vamos sentar, vamos botar aqui na balança os riscos e benefícios. O que é que a gente pode fazer para minimizar uma complicação futura, não é? E ali a gente pontuou tudo isso e ela entendeu que ela precisava fazer essas mudanças e que elas eram necessárias para que a gravidez chegasse no momento certo e que a gente não trouxesse outros problemas, porque assim, ela estava esperando um positivo que, se viesse naquele momento, não teria uma resposta favorável para aquilo que ela estava querendo. O pior que isso acontece, Auri, assim, isso me veio até um relato de consultório mesmo, né? Uma paciente tinha no consultório, falando sobre gestação, que ela ia querer engravidar. E aí, quando eu fui olhar os exames, ela só simplesmente tinha uma glicada de 12. Nossa. Olha só. A glicemia em jejum de 500. Eu, filha, pelo amor de Jesus Cristo. Não é o momento. Não é o momento. Não é o momento. Comece a se proteger. Como eles já estavam tentando, não estava tendo nenhum método contraceptivo. Eu disse, não, vamos começar a fazer algum método contraceptivo, porque não é o ideal você engravidar assim. A chance de abortamento, a chance de malformações, inclusive, é altíssima. Infelizmente, porque o desfecho não foi muito bom. Assim, umas 2, 3 semanas depois, ela me entrou em contato e tinha dado positivo. Só que foi um aborto retido, não evoluiu. Porque assim, o ambiente não era favorável. Sim, a casinha não estava arrumada, a casinha não estava arrumada, exatamente. Então a casinha não estava arrumada. Então o risco era muito alto de um aborto. E ela, de fato, sofreu um aborto. Assim como também, já um outro lado melhorzinho, né? Um outro relato de consulta pré-concepcional. A mulher tinha um DIU como um método contraceptivo. E ela queria tirar para querer logo tentar. Fizemos toda a parte, né, pré-concepcional. Tava algumas coisinhas alteradas. Eu disse, não, vamos primeiro ajeitar. Não vou tirar DIU agora. Não tem, porque a gente não estamos planejando. Então, vamos planejar corretamente. Na hora que eu falava muito isso. Na hora que a gente tirar o DIU, no mês seguinte tu pode engravidar. Elas acham que vai demorar. Acham que vai demorar. Acham, não tem certeza. E ela queria tirar. Eu disse, não vou tirar, vamos esperar mais um pouquinho. Vamos melhorar a tua atividade física, vamos resolver isso, vamos ver como é que tá a tua menstruação. E até que realmente estava no momento certo. Qual o momento certo, né? Estava no momento certo de tirar. Tiramos o DIU. Menos de um mês depois, ela me mandou uma mensagem com um teste positivo. Estamos no pré-natal, inclusive agora deve estar, acho que na metade da gestação. Acho que talvez em torno de 20, eu acho. Um pouco abaixo disso. E está tudo tranquilo para Natal dela. Porque ela ajustou a casinha dela, arrumou a casinha dela para que está tendo uma gestação tranquila. Então, os riscos de ter alguma complicação nessa gestação vai ser muito menor
visto que ela conseguiu, né, se planejar e de fato planejou e confiou, na realidade, nas nossas orientações. Porque se fosse, ela poderia muito bem, qualquer outro ginecologista tirava o DIU e pronto, resolvia. Mas ela estava buscando realmente algo melhor para ela e para o seu bebê, né? Sim. Uma pergunta, Sônia. A paciente, então, agora tô pronta para engravidar. E quanto tempo essa paciente ela deve esperar, meninas? Tô tentante. Até quando ela pode esperar para engravidar naturalmente e quando ela deve... tá demorando um pouquinho. Vai lá, Sônia. Eu sei que tu quer falar sobre isso. Eu tô olhando a tua cara aqui. Na realidade, depende da idade desta mulher. Isso. A gente coloca como se fosse a encruzilhada lá 35 anos. Acima de 35 anos é uma terminologia que eu considero errada, tá? Idade materna avançada. Gestante idosa, gente. Gestante idosa, pelo amor de Deus. Mas a gente ainda tem este parâmetro para definir o tempo que a gente poderia aguardar. Então, abaixo de 35 anos seriam 12 ciclos menstruais. E se for acima de 35, 6 ciclos menstruais. Passou disso, aí realmente ligou o alerta, precisamos avaliar essa mulher de uma outra forma e o parceiro também de uma outra forma. Não só com exames, né, de rotina como a gente já orientou aqui, mas exames mais aprofundados, exames de imagem. E aí sim que a gente vai através dessa outra linha. Mas você tem 32 anos, começou a tentar, tá com 3 meses, já tá desesperado porque não engravidou, gente, calma. Calma, muita calma. Porque você ainda tem 9 meses ainda pra ter o seu positivo. É uma ansiedade, não é? É uma ansiedade. Elas perguntam muito até pra mim. Doutora, e a senhora demorou pra engravidar? Quanto a senhora parou? E aí, quanto tempo depois? Não, é cada um. Olha, essa questão de... os pacientes acham que vai demorar. Não vou mentir, que eu fui uma dessas. Tu demorou, né? Eu jurava que na hora que eu fosse suspender o anticoncepcional, eu ia engravidar lá pros 3, 4 meses depois. Eu parei em dezembro. Dezembro não usei mais. Então eu pensei que lá pra abril eu fosse ter o meu positivo. Em janeiro eu tive o positivo. 1 mês seguinte. Então assim, pegou nós dois de surpresa. Foi muito rápido. A gente realmente não esperava. E não é a regra. Aí vem a questão, né, do segundo filho. Já recebe, né, assim, mulheres nessa já tenho filho e quero tentar o segundo. E aí fala assim, mas o meu primeiro foi muito rápido. 2 meses já engravidei. Eu disse, olha, calma. O segundo pode não ser tão rápido assim, a gente explica as mesmas coisas. Tem, se for abaixo de 35, tem até 12 ciclos menstruais. Se for acima de 35, tem até 6 ciclos menstruais. Então, calma. Vá curtir, né, a gestação não, a relação. Não fica muito naquela expectativa, né, porque fica naquela ansiedade, fica naquele aplicativo. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Período que tá ovulando. Hoje é meu dia fértil. Marido, venha cá. Acordou marido. Almoço marido. Jantar marido. E não é bem assim. Quantidade não quer dizer qualidade. Então, a gente até faz mais ou menos uma brincadeirinha que, olha, vai curtir a relação, vai mesmo aproveitar esse momento a 2 e aí o positivo vai vir. A mesma mulher, em situações diferentes, ela vai ter tempos diferentes para engravidar, né? Isso que tu falou foi o que eu vivenciei também. A minha primeira gravidez demorou um pouquinho, mas veio. A segunda, quando eu liberei achando que iria demorar, porque eu estava amamentando da primeira, eu disse, não, aqui vai demorar, não tô... Veio as gêmeas, Aurinha. Ainda nem menstruei, isso aqui não vai demorar um pouco. Na primeira tentativa vieram 2. Mas não menstruou? Não menstruei. Sério? Não é isso que eu tô falando. A primeira Que top, que excelente. Porque eu falo isso muito em consultório, guys. Quando eu venho na consulta pós-parto, né? De 1 mês pós-parto, eu disse, olha,
Não vai Não confia. A amamentação não protege. A gente não sabe até que momento. Por isso, tu não tem umas que tu conhece que engravidou e não menstruou. Agora, eu tenho um exemplo. Pronto, Auri, a obstetra. Um ano depois, amamentando. Aqui eu nunca menstruei, vai demorar um pouquinho. A primeira gravidez demorou um pouquinho, então eu vou logo começar as tentativas, porque eu sei que vai demorar. Tenho certeza. As gêmeas nasceram 1 ano e 9 meses depois da primeira. Ai, Auri, pronto, fechei a fábrica. Eu não vou mentir, toda vez quando eu penso no segundo, eu só penso em Aurinete, cara. Eu já falei pra ela isso. Eu já falei pra algumas pessoas também, porque quando a gente pensa no segundo, né, a gente pensa Sim, claro. E já pensa nas dificuldades que você teve do primeiro. Meu Deus, quando eu penso em Aurinete, meu Deus, ela foi lá e tinha Mas não se preocupem, o segundo é sempre mais fácil. Sempre mais fácil. Sempre mais fácil. Mesmo que seja 2, 3. 2, 3, a gente... Igual às vezes eu vejo... Dá tudo certo. Vejo doutora Lilia coloca nos stories, né? Aí teve uma trigêmea lá. Primeira coisa que eu pergunto, natural? Porque eu já fico logo tensa. E ela disse que sim. Eu disse, ai meu Deus. É Deus me livre, mas quem me dera, né, Auri? É a realidade, não é? Não é a regra, mas pode acontecer. São situações que a gente explica para as pacientes no consultório para que elas fiquem mais tranquilas. Recentemente, eu recebi uma paciente que ela me contou uma situação que ela estava triste pela colega e, ao mesmo tempo, feliz por ela. No sentido do quê? Ela foi numa consulta ginecológica, que foi quando eu conversei com ela e disse assim, e aí, qual é a previsão? Eu lembro bem quando ela tinha falado, doutora, não tem previsão e tudo, mas ela era uma mulher que tinha várias outras patologias associadas. E eu conversei com ela e disse, a gente não vai poder adiar muito. A gente tem pequenos miomas que, se a gente esperar mais tempo, a gente tem uma doença de base, uma outra doença que ela apresentava, que eu não poderia também aguardar muito tempo, mas que poderiam trazer problemas futuros. E a gente antecipou um pouco mais essa gestação diante dessa situação. E ela engravidou no período que a gente tinha planejado para ela, né? E, ao mesmo tempo, quando ela viajou, ela encontrou uma amiga que ela fala que essa amiga não teve essa orientação. E foi postergando, e quando ela foi engravidar, ela estava já com uma idade mais avançada, com vários miomas grandes, e que naquele momento tinha uma indicação, na verdade, de intervenção dos miomas, porque tudo isso a gente tem que programar. Sim. A gente tem que explicar. Não pode perder o time, né? O ideal é não perder o time. Se eu vou postergar a gravidez, o que é que eu posso fazer para minimizar, né, as intercorrências naquele período, para que naquele momento que aquela mulher pretenda engravidar, ela esteja liberada. Não para que eu tenha que fazer uma intervenção. Quer dizer, aquela mulher, quando ela pretendeu engravidar, ela tinha que primeiro fazer uma miomectomia para que ela tentasse a gestação. Então, aquilo gera uma frustração, né? Que isso, por mais que a mulher não nos busque para uma consulta pré-concepcional, é nossa função como ginecologista ver esses alertas, identificar esses sinais que, naquele momento, a nossa vida é muito dinâmica. Muito dinâmica. Né? Hoje, o tempo passa e a gente não consegue detectar sinais de que possam intervir ali nas nossas escolhas futuras. Então, fica um alerta para essas mulheres da importância dessa consulta, mesmo que, assim, principalmente se você pretende engravidar logo e se também você não pretende. Ou se você tem alguma patologia, discuta com o seu profissional se isso pode ter alguma intervenção naquilo que você pretende no futuro, né? Não vamos perder o tempo também de congelar os óvulos. Exatamente. Discuta isso com o profissional que te acompanha, principalmente nas mulheres que vão ultrapassar ali os 35 anos, que isso é bem comum hoje, a gravidez acima dos 35 anos. Tá muito comum. A mulher no mercado de trabalho prioriza outras coisas realmente. Aí, às vezes, ela quando perde o time. E é como o Auri falou, o ginecologista está ali para
lembrar a paciente, não dizer que ela tem que engravidar, mas que ela tem que lembrar que tem um momento oportuno para isso, né? Programar um planejamento. E não é fácil, entendeu? Até porque a nossa concepção de engravidar, ela muda ao longo do tempo, né? Conforme a nossa vida. Às vezes não é algo que você pretende naquele momento, mas que com o decorrer do tempo você conhece alguém, muda toda uma perspectiva. Sim. Não é? E aquele corpo, ele está preparado para aquela gravidez naquele momento? Né? Sim. Suane, e sobre a medicação, é ácido fólico ou L-metilfolato? Para que essa medicação serve? Ela ajuda a engravidar? Aumenta a chance de gravidez? Para que é? Elas acham, né? A paciente acredita super que é para engravidar. Muitas ainda hoje acham que o melhor é o ácido fólico, porque na verdade, há um tempo atrás era realmente o ácido fólico, as coisas mudam, né? Como o dinamismo não é só na questão do planejamento da gestação, mas na própria medicina, né? Então, sim, hoje, na verdade, a gente utiliza o L-metilfolato, isso, que é a forma ativa do ácido fólico. Né? Depois de alguns estudos, né, viu-se que era muito mais benéfico utilizar a forma ativa do que pesquisar as mulheres que têm alguma alteração genética que façam que não tenha essa metabolização da forma né, bruta, que é o ácido fólico, para a forma ativa, que é o L-metilfolato. Então, hoje a gente usa o L-metilfolato. Ele ajuda a engravidar? Não. O L-metilfolato, na realidade, ele vem para diminuir os riscos de malformação do tubo neural do bebê. Então, ele não é para ajudar a engravidar, mas ele ajuda na formação do bebê. Então, ele diminui esses riscos e o ideal é exatamente a questão dos 3 meses antes. Isso não veio positivo, ixi, deixa eu correr lá na farmácia. Farmacêutico, me dá um ácido fólico. E o farmacêutico vai dar o ácido fólico e não o L-metilfolato. E aí, assim, a função dele, já para malformação de tubo neural, isso já não vai existir, porque o ideal é que ele seja utilizado de 90 dias antes. Isso é muito comum a paciente achar que aumenta a chance de gravidez usando o ácido fólico, né? Como elas se referem. Ontem, eu numa consulta, a paciente me falou que não, eu tô tentando engravidar, doutora, mas eu nem tô tomando, não, o ácido fólico, né? Ou o L-metilfolato, porque ela disse que não tá com pressa. Ou seja, ela acha que se ela tomar ácido fólico vai engravidar mais rapidamente. Aí eu expliquei a mesma coisa que a Suane acabou de explicar, que não é essa a função do ácido fólico. Exatamente. Do L-metilfolato, né? Que é o que a gente usa atualmente. É isso aí. Aurim, sobre a atividade física. Mudanças no estilo de vida. Tem muita mulher que acha assim, nossa, engravidei, não posso mais fazer atividade física nenhuma porque tem chance de perder o bebê. Vou ficar deitado o dia todo. Na consulta ginecológica é algo que a gente já tenta tirar essa mulher do sedentarismo. É algo assim basal. Vamos deixar o sedentarismo e fazer as modificações alimentares, que isso é importante. E é comum elas chegarem no consultório, se elas praticavam atividade física, elas acabam suspendendo a atividade física naquele medo inicial. E quando chega no consultório, a primeira coisa que a gente fala, vamos manter. A gente só precisa realinhar, readaptar o que é que ela fazia de atividade física, diminuir o impacto, situações de trauma, intensidade, para que não cause nenhuma intervenção ali inicial. E também, é claro, individualizar. Essa paciente tem algum risco de abortamento, tem algum sangramento, tem um histórico, como foi os históricos de gestações prévias dela, né? Mas pacientes saudáveis que fazem atividade física, que não tem nenhuma intercorrência, pelo contrário, a atividade física, ela é essencial. Benéfica. Ela é benéfica na gestação. E ela traz um bem-estar, tanto físico quanto psicológico também. Porque a gente sabe que a atividade física, ela libera hormônios que trazem o bem-estar para essa mulher. Diminui aquela fadiga, a dor muscular. Gente, é essencial. A ansiedade. Sim. Como é bom, não é? Então, isso é algo que a gente precisa mudar ao longo da gestação,
E até essa mulher que está lá fazendo a consulta pré-concepcional explicar para ela, olha, engravidou, não suspende não, vamos readequar, realinhar e manter esses exercícios ao longo da gestação, porque eles são um diferencial para minimizar as patologias que podem acontecer ao longo da gestação, a depender dessa mulher, né? Hipertensão, diabetes. Igual a gente faz com as medicações, né? Sim. A gente orienta na pré-concepção, na consulta pré-concepcional para não suspender a medicação, já que, né, estamos pensando que ela já foi no seu especialista, já foi feita a modificação, tá tudo resolvido, para ela justamente, quando tiver o positivo, ela não suspender as medicações dela. Da mesma forma, atividade física. Atividade física, quer ou não, ela acaba sendo uma prescrição médica também, né? Ela, não farmacológica, exatamente. Né? Ela tá ali como não só diminuição de risco, como manutenção da estabilidade da tua patologia, né? Sim. E a relação sexual, Suane? Que tem paciente também, a mulher engravidou, não vou mais namorar não, porque é risco de perda nessa fase inicial. E aí? Gente, sejam namora felizes. ou não namora? É isso que eu brinco, eu digo, tudo aquilo que traz um bem-estar físico e emocional. Gente, libera. Exatamente. Tem assim, a gente sabe que na gestação, tema para outro podcast, mas só para né, exemplificar. A gente sabe que na gestação tem alguns sangramentos que podem ser normais. Tem sangramento nasal, sangramento da gengiva, tem sangramento de colo também. O colo, ele modifica, o colo tem uma certa ectopia, que tem uns vasozinhos que podem sangrar. Na relação, na penetração e no atrito, pode ter um sangramento. Tem um casal que eles são muito engraçadinhos, gente. Ela também, se não me engano, ela também foi pra consulta pré-concepcional. Ou foi logo no início do pré-natal. E aí, teve um momento que eles me comunicaram que ela estava com sangramento e correram pra emergência. Primeira coisa, até porque isso é uma coisa básica, né? Toda vez que alguma paciente nossa manda mensagem, tô com sangramento. Primeira coisa que a gente pergunta. Isso. Teve relação esses últimos dias? Comum. Eles tinham tido, no dia anterior, uma relação. E ela teve sangramento. Eles foram na maternidade, fizeram ultrassom, tava tudo ok. Aí quando eu olhei eles lá na maternidade, eles estavam todos meio assim. E aí, tá tudo bem? Não, é porque a gente teve sangramento, não sei o que. Mas vocês tiveram relação? Tivemos. Olha, a chance maior que tem aqui é que esse sangramento seja por conta da relação. Mas faça aí a avaliação, faz a ultrassom para vocês ficarem mais tranquilos. Mas provavelmente foi por conta da relação. Não é um sangramento lá de dentro onde o bebê tá, não. É de fora. Eles fizeram a ultrassom, tava tudo ok, eles respiraram fundo. Aí na consulta que teve depois do Natal, eles chegaram, eu tava na porta, e aí, como é que vocês estão? Estão curtindo de novo? Estão tranquilos? Aí o marido disse, não, ainda não, porque ainda tô meio... Gente, sejam felizes, vão curtir. Nossa, é muito comum, às vezes, o marido ficar com medo, às vezes não quer mais namorar, não. Já teve chega no meu consultório, doutor, eu vim aqui pra senhora falar pra ele que a gente pode namorar, porque ele não quer mais namorar de jeito nenhum. Mesmo, acontece. Ou às vezes ela tá e ele não foi por algum motivo, ela pergunta, posso ter relação? Pode. Poxa, ele devia estar aqui. Vou gravar pra ver se ele sabe que pode. É muito engraçadinho. Teve outro que tava com 30 semanas, né? 30 ou 32 semanas de gestação. Ela tinha tido umas cólicas, né? Uma semana atrás, já tava uma semana sem ter nada, sem sentir nada, tava tudo bem. E ela tinha ido numa emergência, né, anterior, e o médico na época, né, orientou a não fazer nada, ficar em repouso, não sei o quê, papapá. Aí na consulta ela pergunta, a gente tinha conversado bastante, né? Já tinha me levantado para abrir a porta, né? Para eles poderem finalizar a consulta. Ela, doutora, eu não sei se foi ela, se foi ele. Não tô lembrada agora. Mas já pode ter relação? Eu disse, oxi. Mas eu não proíbo. Eu disse, nem disse que não podia. Não, é porque disse que não. O médico lá disse que não podia, mas tu não tá bem. Tá assistindo alguma coisa? Não. Tá sangramento? Não. Cólica? Não. Gente! Sejam felizes, vão hoje, ó, vão aproveitar, sai daqui e já vão logo. A relação
também a gente recomenda muito no final da gestação, principalmente para as pacientes que querem ter parto normal, né? Sim. Porque lá naquela fase também final, querendo ou não, ele acaba estimulando. Exatamente. Foi, inclusive, esse casal, eles querem parto normal, né? E aí eu expliquei pra ele. Até falei assim, olha, na hora que você atingir o orgasmo, a mulher, né? Na hora que você sentir o orgasmo, tua barriga pode ficar durinha. Que é normal. Normal. Não se preocupe. Você tá tranquilo, não vai te desesperar. Meu Deus, eu tô em trabalho de parto. Não, isso é normal. A gente, de fato, utiliza a relação pra ver se, né, dá um start. Mas quando tu já tem umas contraçõezinhas... E a gente quer só que realmente mude a marcha, vai engrenar. Mas não é que relação é um método de indução. Porque se fosse, seria tão bom. Deu 38 semanas, vamos começar a praticar. Né? Não, então... Bora namorar. É questão de informação, né? Tu informar essa família, esse casal, que eles podem curtir. A única coisa que eu orientei foi, gente, mas por favor, né? Não vamos tentar posições, né? Segurança, né? Porque a barriga tá ali grande, compromete um pouquinho. Evitar queda. Podem curtir, inclusive... Outra coisa que é... Assim, porque, queira ou não, a sexualidade, né? A rainha da sexualidade aqui. Mas a relação sexual não precisa ocorrer a penetração. Isso, inclusive, eu falei pra essa família. Não sei se foi essa família especificamente, se foi uma outra. Porque esse é um assunto que é realmente comum em consultório. Esse, gente, vocês podem ter relação e não precisa ter penetração. Vocês podem, né... usar de outros artifícios para poder ter prazer não só a mulher, como o homem também. Então, não, às vezes se fixa tanto que a relação é só ter penetração, que acabam que, às vezes, a penetração de fato pode ser meio ruim para a mulher, porque a barriga tá muito da idade grande, gestacional, mas ela pode ter prazer de outra forma. Sim. E não é contraindicada, é indicado. Pelo contrário. Relaxa. Né? Exatamente. Dorme bem. Endorfina e tal. Olha, sorriso no rosto no dia seguinte. Dorme até melhor. Melhor sonífero. Melhor sonífero. Perguntar pra vocês, meninas. E aí, pá? A mulher engravidou. Aí fez o beta positivo. Ela já deve fazer de cara a ultrassonografia? Esse é um erro comum do consultório, né? Nossa, ansiedade demais que gera, desespero. É grande. E aí, às vezes, ela descobre aquela gestação num momento tão inicial e faz uma ultrassom que ainda tem nadinha. Não dá pra ver nada. E aí gera... Só a cama. O endométrio espessado. Isso. E gera uma ansiedade. Meu Deus, não vi nada, e agora? E acha que tem algo errado. Então, assim... Descobriu a gestação? Vamos marcar uma consulta com um obstetra que vai te acompanhar para realmente ver o momento ideal para você fazer a ultrassom. Ver se precisa fazer alguma modificação naquele momento de algo que você esteja utilizando, alguma orientação específica. Mas a ultrassom naquele momento, ela não tem nenhuma urgência. O ideal é você marcar a consulta e tentar conversar com o seu médico para que ele lhe oriente naquele momento. Gente, outra coisa. Beta. Não sei se vocês já tiveram isso em consultório de vocês. Mas eu já recebi paciente que ela vinha com 5 beta. Eu já. Gente, vai fazer a cada 48 horas, é muito comum. Ela leu, né? Google, 48 horas tem que dobrar. Sim. E aí ela veio, tipo, acho que foi 200. Aí depois 400. Aí depois 800. Depois 1.500. Eu olhei assim, mulher... Tu ainda tá na dúvida. Aí até fala, olha, o meu beta foi 300. Eu não repeti, não. Gente, beta positivo é beta positivo. Até o contrário, até que se prove o contrário, é uma gestação. Sim. Não precisa fazer o beta a cada 2 dias. Assim, logicamente que a gente entende, às vezes, algumas pacientes, porque tem história, né, pregressas de abortos, né? Então elas ficam naquela preocupação, quer saber se realmente está evoluindo direitinho. Mas é algo que acho que só aumenta mais ainda a ansiedade, aumenta mais aquela expectativa. Às vezes faz ultrassonografia e não vê, faz muito cedo, só vê um endométrio espessado, só vê uma bolotinha de água, ou 2 bolotinhas de água, que saco gestacional vesícula vitelina, ou vê um fingimento de embrião ali que não dá nem pra escutar o coração, e aí tem que fazer com 2 semanas pra poder ver. E essas 2 semanas fica sendo 2 anos. Na mente dessa família. Eternas 2 semanas.
Então, o que geralmente eu oriento? Está tudo bem? Tua menstruação é uma menstruação regular. Então, tua menstruação, vamos supor, pela tua menstruação tá com 5 semanas e 3 dias. Vamos esperar pelo menos 10 dias, umas 2 semanas, que aí tu faz lá em torno das 7 semanas, porque é uma certeza de realmente ver o embrião e o coraçãozinho. Pode ser que tu faça uma ultrassonografia hoje, com quase 6 semanas, e tu realmente consiga escutar? Pode. Mas pode ser que não. Então, para não ficar nessa ansiedade, espera um pouquinho. Já esperou até agora, vamos esperar mais um pouquinho e a gente faz um momento mais oportuno. Logicamente, teve sangramento ou uma dor pélvica muito intensa, antecipa e faz logo, mas tudo dentro da normalidade. Porque às vezes até no início tem aquele sangramentozinho de implantação que pra gente também é super tranquilo, né? Pra gente, pra paciente, né? Pra ela outro desespero. É desespero. Mas a gente acaba, assim, o sangramento, né? Tipo menstruação, sangramento mais intenso. Sim. Aí sim é justificado. Isso. Tu fez a tua quando? Eu vou mentir, a minha eu fiz com 5 semanas. 5 semanas, gente, eu fiz. Mas assim, eu estava na residência, eu era R2, né, na residência de ginecologia. E eu tinha muita cólica. Muita cólica. Assim, era uma cólica menstrual que hoje eu sei que é normal, lógico. Mas naquela época, o que a gente pensava? A gente pensa logo no pior, ectópica. Né? Fora do útero. Então, fui logo fazer ultrassom. Aí tava lá, minhas 2 bolotinhas, que era o saco gestacional e a vesícula. Não, eu fiz o beta e aí, detalhe, não contei pro meu marido, pra Anselmo, não contei não. Vocês contaram assim? Fizeram o beta? Não. Já contaram? Acho que eu contei logo. Contei não. Nossa, gente, depois ele reclamou comigo demais, porque eu fiz o beta. O que tu fez? Fiz o beta, aí eu não dormi, fiz aquele, né, só líquido positivo. Aí eu, nossa, amanhã eu vou fazer o quantitativo. Ver se tá no limite discriminatório para poder fazer a ultrassom. E aí, não dormia. Eu lembro que ele perguntou. Ele viu que eu não tava dormindo, aí disse. Ele me chama de Maia. Maia, não vai dormir, não. Eu não tô conseguindo. Ele estranho, porque eu durmo, eu deito e durmo, né? E aí, então, não pode deitar de dorme. Não pode, cansada. E aí eu fiz o quantitativo, fiz sozinha a primeira ultrassonografia. Com medo. Tu ainda fez isso tudo só? Fiz. Não, eu pensei, não. Olha a louca. Eu pensei, não, vou descartar, não pode ser uma ectópica, uma mola, qualquer outra coisa. Aí quando tava tudo bem, foi que eu fui falar para o homem que tava grávida. Tu demorou quanto tempo pra falar com ele? Nossa, sofrendo só, feito louca. Esse final de semana eu tava relembrando, inclusive, com o Zé Branco, a minha situação. Porque assim, eu fiz um beta que... Isso tava na primeira ou na segunda? Tava baixinho. Aí eu olhei e disse, tá tão baixo, mas deixa, não vou repetir agora não. E tive um sangramento. E eu lembro que nessa época eu trabalhava na Marli Sarney. Vamos aqui rapidinho repetir o beta. Quando eu repeti, gente, tava tão alto. E eu lembro, ligando pra ele, Zé, vamos rápido fazer uma ultrassom. Eu acho que eu tenho alguma coisa errada. Mola. Eu tô com uma mola. Muito alto esse beta. E foi muito engraçado que a gente estava relembrando esse final de semana que... E eu contando pro meu esposo, que é enfermeiro, que era uma mola e tal. Não tem... Assim, quando a gente é médica, a gente, sempre infelizmente, pensa que... né? É igual a Auri tá falando isso de médica, como aconteceu comigo. Não foi o momento que eu fiquei só feliz, eu fiquei querendo descartar a parte que poderia ser ruim, né? Isso. E quando a gente foi fazer a ultrassom, que ele ligou o aparelho, que... Eu olhei e assim, a gente não conseguiu falar, a gente só se olhou. E meu esposo ficou, pelo amor de Deus, o que é que vocês estão vendo? Fala logo. E aí no dia a gente até brincou, ele disse, não, ele tá brincando, ele tá fazendo uma pegadinha, ele tá fazendo uma imagem dupla pra gente pensar que tem 2 bebês ali, mas não tem 2 bebês, é uma brincadeira dele. E aí a gente, não, nós então vamos pra outro aparelho. E assim fomos pra outro aparelho. Quando ele colocou no outro aparelho, a gente só se olhou assim e disse, não tem jeito não, aqui é 2 meses. Voltem daqui a 2 semanas, porque nós temos 2 sacos. E futuramente teremos 2 embriões. E assim foi. Na minha, como assim, foi planejada, né? E a gente sempre brincava que ele queria descobrir a gestação por alguma coisinha do Botafogo, que ele é botafoguense. Sim. Aí eu fiz o teste de farmácia à noite. E aí deu as 2 listinhas, uma bem fraquinha, né? Eu disse, meu Deus, eu tô grávida.
Aí ele não tava em casa, ele já estava no trabalho, eu acho. Aí eu ia pro plantão. Do plantão eu ia pra residência, né? E eu vou pro plantão, saio do plantão, eu vou passar no laboratório, eu vou pedir logo, fazer logo um beta. Que aí, se realmente for positivo, eu vou tentar organizar, fazer uma surpresinha. Aí eu saí do plantão, fui lá no laboratório, fiz o residente. E eu tava na residência de UTI. Tá, no R2, botando na UTI. Aí eu fiz o exame, aí eu fui pra UTI. E aí eu passei a manhã inteira, tipo assim, atualizar o laboratório, né? O site. Atualizando e nada de resultado. Não está pronto. Eu disse, oh, meu Deus do céu. E eu já tentando o que eu vou fazer. E ele nem sabendo nada. E aí... Finalmente, de tarde, saiu o resultado. Aí tava lá, 328, eu acho. Eu disse, meu Deus, eu tô grávida mesmo. Deixa eu comprar o negócio do Botafogo. Aí eu saí de lá, menina, eu fui em 2 shops, que eu queria comprar um bodyzinho branco, e queria mandar bordar o emblema do Botafogo, dizer assim, estou chegando, papai. Ou cheguei, papai, nem lembro agora. Aí eu fui no São Luís Shop, fui no Tropical, até que finalmente eu consegui, comprei o body em algum local, fui bordar em outro local, comprei uma caixinha e cheguei com essa caixinha em casa. Aí eu botei o bodyzinho, coloquei o nome, o exame bem em cima e escrevi assim, estamos grávidos. Nossa. Aí eu cheguei com a caixinha, né? O que tá chegando na caixinha da residência? O que foi que, né? Eu disse, foi uma paciente que deu pra gente, olha que legal. Aí eu dei pra ele, tava no quarto. Aí eu dei pra ele, aí quando ele abriu, Aí ele... E aí, sim, estamos grávidos! Muito e aí, legal. na hora a gente ficou super feliz. A primeira coisa que a gente fez, liguei pra minha mãe, liguei pra dele. Já, Davi. Menina, aí nesse dia a gente só contou pros nossos pais, né, nossas mães e nossos irmãos, fomos jantar, a gente só ligou pra assim, vamos jantar junto e tal, não contou pra ninguém, não, nada. Fomos lá pra um restaurante, minhas 2 irmãs, com os 2 irmãos dele e as nossas mães, com os seus respectivos, né. Aí a gente tava lá, jantando e tudo, aí a minha concunhada que falou assim, tu tá grávida, né? Me disse, hoje não deixa nem fazer a surpresa. E aí, Davi tá aí com 7 aninhos, meu lindo, maravilhoso. Mas é bom a gente partilhar, não é? Esses momentos com todas essas mulheres, porque assim, essa vivência da gestação, o positivo, ele assusta, ele dá medo, e nós que somos obstetras também vivenciamos isso. Sim. Não é diferente pra gente, né? Não é diferente. E esse é o momento que a gente busca aproximar essas situações que aconteceram com a gente, que acaba familiarizando com essas mulheres que estão escutando, que estão assistindo a gente, e enfatizar que, além de obstetras, nós somos mulheres, né? Nós também, quando engravidamos, tivemos as nossas dúvidas, mesmo sabendo de toda a fisiologia de uma gestação e tudo, mas a gente vivenciou aquele momento e vivenciou as angústias. Coração acelerou. Que todas as mulheres Sim. sentem no dia a dia. E esse é o momento de partilhar e também de orientar essas mulheres da importância da consulta pré-concepcional, de conversar isso com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu obstetra, que o planejamento é o diferencial, né? Que eu acho que é o que fica de mensagem Isso. nesse encontro o de hoje. O pré-natal, ele de fato começa antes da gestação, né? Antes de engravidar. Então, é super importante. Se tiver condições realmente de planejar, e quando a gente fala planejar, não é só planejar financeiramente, planejar, porque tem umas que falam que planejar, não, porque eu quero que nasça em tal mês. Não é assim. Planejar é assim, um mundo de coisas que a gente precisa, né, prestar atenção, fazer o ajuste. De fato, como a gente brincou aqui hoje, ajustar a casinha, fazer realmente ter uma base forte para poder seguir a gestação de forma mais tranquila. E ajudar essas mulheres, né? Que estão aqui nos ouvindo, nos escutando. Que essas histórias, que as nossas orientações realmente sirvam de alguma maneira na vida delas. Ou que abra aquele alerta. É impactar a vida de cada uma, né? Positivamente. Exatamente. Vocês ouvirem, saberem que a consulta pré-concepcional é o momento, né? De agir.
para minimizar os riscos para que o binômio, né, materno-fetal fique bem, que é o objetivo, né, o primordial. Gente, o nosso tempo acabou, tá? Só lembrando aqui. Então foi um bate-papo, vamos brindar a este bate-papo para quem está nos vendo. Gente, eu fiquei com vontade de ter outro neném com essa história de... Vamos ser tentantes de novo? Vamos ser tentantes de novo, vamos. Até a próxima. Até a próxima.